O conflito em chamas em Gaza acendeu uma faísca sobre um número incalculável de eleitores americanos e está a aquecer a candidatura à reeleição do presidente Joe Biden. Era suposto este ser um comício pelo direito ao aborto. Ao invés, grande parte do discurso de Biden na terça-feira foi interrompido por manifestantes zangados com o apoio de Biden à campanha militar de Israel, frustrando claramente o presidente. Isto vai continuar durante algum tempo. O protesto foi organizado pela Dying for Humanity, um grupo de ativistas com 700 membros que já fez quase 100 aparições em eventos de Biden no Capitólio dos Estados Unidos, à porta das casas de membros da administração e neste protesto em janeiro, em Washington. Estamos a ver uma mudança na maré nos Estados Unidos com a rejeição total na sua essência de Biden. E é isso que estamos a dizer. Não se vai conseguir o voto da comunidade árabe-americana quando se continua a ignorar constantemente as vozes da comunidade árabe-americana que dizem para acabar com a injustiça e as atrocidades em Gaza. A Casa Branca disse na quarta-feira que o presidente apoia os protestos pacíficos. Ele, Biden, também acredita que é realmente importante que Israel tenha o direito e a capacidade de continuar a defender-se contra o que é claramente uma ameaça ainda viável do Hamas. Mas isso não significa que vamos deixar, mais uma vez, de insistir para que os nossos homólogos israelitas se concentrem mais em minimizar as baixas civis e em fazer chegar ajuda. Os analistas políticos dizem que Biden está numa posição difícil. There's no doubt that the situation in Gaza is a political problem for Biden. Não há dúvida de que a situação em Gaza é um problema político para Biden. Se recuarmos e olharmos objetivamente, Biden lidou com esta questão de forma hábil, tão bem quanto qualquer presidente poderia. Ele compreendeu desde cedo que abraçando o primeiro-ministro israelita Benjamin Netanyahu poderia evitar que algumas das piores coisas acontecessem em Gaza, mas agora está muito perto de pôr Netanyahu de lado. E isso significa que a jogada inicial que afastou muitos eleitores, não só os eleitores árabes americanos, mas também os jovens progressistas, pode de fato acabar por ser pior para ele, porque se afastar ou rejeitar Netanyahu, então alguns dos seus apoiantes mais fortes, os apoiantes pró-Israel, podem também ficar descontentes. And some of his strongest supporters, pro-Israel supporters, may be unhappy as well. A política externa, dizem os analistas, raramente conduz às eleições, mas pode fazer a diferença quando a competição é renhida. Este eleitor independente de New Hampshire, que participou na terça-feira numa votação primária que Biden e o candidato republicano Donald Trump ganharam para os seus respectivos partidos, disse que a sua decisão se resume a uma coisa. A coisa mais importante em que vou votar nesta época eleitoral é a política externa. Para mim, é muito importante que não nos envolvamos em guerras no estrangeiro e que mantenhamos a nossa despesa militar baixa e que as nossas tropas regressem ou se mantenham em casa. O plano de Trump para resolver a crise de Gaza não é claro e as suas ações anteriores como presidente incluíram uma muito criticada proibição de imigrantes muçulmanos. A VOA contactou várias vezes a campanha de Trump, mas esta não respondeu. Para os ativistas muçulmanos, trata-se de uma escolha difícil. O Sr. Trump impediu os nossos amigos, colegas e familiares de entrar no país, mas o Sr. Biden matou-os. E que 4 anos sob qualquer republicano é incomparável com um dia em Gaza que surgiu um argumento dentro das nossas comunidades que temos de nos sacrificar. Isto deixa os eleitores americanos com 2 ferramentas para expressar os seus sentimentos sobre o que está a acontecer aqui. A sua voz e, em novembro, o seu voto.